Opa, bem-vindo à minha oficina. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 3 razões para consertar um micro-ondas, comparando com as 3 razões para comprar um novo. Tá? Vai ter a visão do técnico e a visão de um usuário também, né? Essas 3 razões vale também até para outros eletrodomésticos, né? Que contém placa eletrônica. Acho que vai valer a gente seguir isso. E no final do vídeo eu vou ter 3 dicas sobre como você vai conservar mais o teu micro-ondas. 3 dicas para você fazer ele durar alguns anos a mais. Dica de técnico, tá bom? Vamos lá então. As 3 razões para consertar. A primeira razão. Na maioria das vezes o conserto é simples. É só um fusível, um relé, um capacitor. Então eu digo assim que a 60 a 70% das vezes o conserto fica barato. Fica em torno de 20 a 25% do valor de um micro-ondas novo. Então compensa demais arrumar, você entendeu? Porque no conserto, se você conseguiu achar uma assistência técnica boa, com um técnico conceituado, pesquisou no Google, 5 estrelas, com a gente aqui, ele vai usar peça boa, com certeza vale a pena esse conserto. Porque conserto simples troca a peça simples e ele vai voltar a funcionar 100%, uma boa, entendeu? Então vai ter um micro-ondas por mais alguns anos. Vamos para a segunda razão, que é que a maioria dos defeitos do micro-ondas tiveram a causa externa. Eu tenho muito conserto que eu faço aqui por um motivo externo, ou de mau uso, ou da energia elétrica. É uma instalação elétrica na casa que deu problema, por exemplo, no teu prédio deu uma oscilação na energia e teu micro-ondas estava trabalhando, oscilou e ali ele queimou alguma coisa. Na tua casa ou no teu comércio teve uma queda de energia, quando volta com um pico muito alto de luz. Primeira coisa, o micro-ondas vai embora. Por quê? O micro-ondas, quando ele está ligado na tomada, quando ele está com o display ligado, ele está pronto para startar. Se você clicar aqui, ó, do iniciar, ele já tiver aquelas opções, ele já vai iniciar. Então, quando chega um pico e o fusível não consegue segurar, a primeira coisa que vai é um fusível, um relé, um capacitor. Então, a maioria das vezes o conserto é simples. Então, nem pensar em trocar o micro-ondas. Compensa o conserto, você entendeu? E agora vamos para a terceira. Já diretão. Se o valor do conserto ficar em menos de 40% do valor do novo, compensa bastante ainda. Porque muitas vezes as pessoas, eu vou comprar, não, mas eu não vou mandar arrumar, R$250, não vou mandar arrumar. Um novo tá 500, 600, mas de qual modelo? Tem que comparar com o modelo igual ao seu. Muitas pessoas às vezes chegam, traz aqui um micro-ondas que é inox, que é bacana, tem uma litragem grande, 35 litros, cheio das funções, com um grill. Um micro-ondas desse na loja não é R$600. Um micro-ondas desse é em torno de R$1.000, R$1.200, 900. Você entendeu? Então fazer um comparativo, aí você tem que ver se esse de R$600, mas eu vou comprar um daqueles de 600 mesmo. Tudo bem, você vai ter um micro-ondas de 600, modelo básico, sem grill, sem muitas funções, sem ser espelhado, sem ter algumas estéticas que deixam o valor mais caro, que o teu que estragou, que você só arrumando vai ter ele novamente. Fazendo numa assistência técnica confiável, com um técnico bacana, você vai ter essa vantagem. E vendo a mesma litragem também. Eu vou optar 600 um novo. Mas e aí, qual a litragem? 20 litros, 25, 30 ou 40? Tá? Não vamos esquecer, no final ela tem as 3 dicas de como fazer o micro-ondas durar. Tá? Peço para deixar um curtir, por favor, e uma inscrição no canal para receber vídeos quando a gente colocar vídeos novos, né? Vamos lá, vamos continuar então. Agora nós vamos para a segunda parte, que é as 3 razões para comprar um novo, quando o consertar não compensa. Vamos comprar um novo quando o quê? A primeira razão,
Hoje em dia, os preços dos modelos compactos estão muito baixos. 20 litros, 25 litros, eles estão com preço bem em conta mesmo. Os micro-ondas maiores, 35, 30, 40 litros, o valor continua alto como era antes. Então, se o teu micro-ondas passar de 40% a 50% do valor de um novo, e um desse litragem baixa possa te servir, é uma boa coisa a pensar, tá? E ainda pensar quando você tem um micro-ondas muito antigo, que ele pode, quando consertar a primeira vez, pode virar aquele efeito cascata, e que quando é um micro-ondas já de 8, 6 anos, 10 anos, e aí ele já não compensa, né? Tem que olhar se tem alguma ferrugemzinha, aí já compensa comprar um novo, tá? Agora vamos para a segunda questão, para comprar um novo. As funções desses micro-ondas novos tem umas facilidades que nos ajudam muito. E aí quando tem a função grill espetacular para você no micro-ondas ajudar a finalizar um prato com a função grill. E tem também aqueles micro-ondas híbridos, né, que são um air fryer junto com micro-ondas, espetacular. Eu, como usuário, como técnico, ainda não tenho um desse, mas e como técnico gosto disso porque a gente vai ter vai eternizar o micro-ondas e a air fryer nas famílias, nas casas, nas residências, nos comércios. Então é muito legal, porque o que é? Em cima do micro-ondas tem um ventilador com uma resistência e ele tem a função. Só que você imagine uma air fryer com todo esse espaço aqui para você dispor ali as batatas ou os alimentos. Então é muito legal a função, os micro-ondas híbridos agora que estão saindo com a função air fryer junto, né? Tem também agora os novos, estão mais silenciosos, eles estão mais bonitos e ainda o menor consumo. Isso é uma questão muito importante, porque o consumo tem que se ver. A energia elétrica hoje está custando muito caro, para a gente e para a natureza. Então a gente tem que ficar atento a esse consumo. A terceira razão para comprar um micro-ondas novo. Por exemplo, você está com o teu micro-ondas antigo que está com defeito e vai estar custando 40% do preço do novo, e você está com a tua família numa formação diferente. Por exemplo, aqui em casa, eu, a minha esposa e 3 filhos. 2 casaram, ficamos em 3. Uma família que era 5 ficou em 3. Eu tenho um micro-ondas que é 40 litros, 1.500 watts de potência. Para usar no dia a dia é muito. A gente não vai descongelar aquele tanto de carne, não vai aquecer aqueles tanto de pratos. Então o micro-ondas talvez para essa família modificada seria um de 25 a 30 litros, seria razoável, ou um de 35, 40 litros, uma potência menor. Porque eu vou receber os filhos em casa, lógico, mas dos 30 dias da semana, 22, 24 dias, 26 dias, vai estar só as 3 pessoas. Eu não preciso estar consumindo 1.600 watts, 1.500 watts para esquentar um prato, para esquentar 3 pratos de 3 pessoas, né? Então eu posso muito bem ter um micro-ondas menor, que aí aquele final de semana que vai estar todo mundo aí, vai ser uma ocasião à parte, que daí eu vou usar um de 1.200 watts para aquecer aquela lasanha grande, sem problema, mas vai ser poucos dias que eu vou estar usando por um tempo maior. Então, e com o caso contrário também, por exemplo, uma família que cresceu, né? Uma família que chegou 2 filhos, cresceram, veio nora, veio morando junto, aquela casa grande, aquela coisa, e eu tô lá com micro-ondas 25 litros, 28 litros, com um monte de gente aquecendo coisa, um monte de gente descongelando coisas. Eu tô fazendo um micro-ondas de 1.200 watts, ficar trabalhando como uma carga muito grande, o que vai acabar em consumo maior no final do mês. Então, adequar o micro-ondas ao consumo da tua família atual. Já aproveitar aqui. Agora, vamos para as dicas, né? Vamos para as dicas agora, aquelas 3 dicas quentes lá, né? Deixa um like, por favor, dá uma curtidinha
e acompanha, se inscreve no canal para acompanhar a gente aí, tá? E vamos para as 3 dicas. Essa primeira, né, tem muita gente que não sabe o que é para isso. É a função descongelar. A primeira dica, a função descongelar. É importante para manter o seu micro-ondas bom por mais tempo, para durar bastante tempo. Por quê? A função descongelar, ela vai fazer você gastar menos energia elétrica também. Se a função descongelar funciona assim, eu boto 10 minutos para descongelar. Ele vai ligar o meu magnetron por 20, 30 segundos, vai desligar por 10 e vai daqui a pouco, daí liga de novo por mais 40 segundos e deixa desligado 20. Nesse período que o magnetron está desligado, o ventilador está esfriando ele. O magnetron, essa peça aqui, desculpe, eu vou explicar, né? O magnetron é uma peça de micro-ondas onde ele cria as micro-ondas, ele faz essa vibração chegar aos 2 megas, 2.4 megas, se não me engano, hertz, e aí faz vibrar as moléculas d'água, então vai agitar aquelas moléculas, a água vai esquentar o alimento. Bem, e aí o magnetron, essa peça, é a que mais consome. O magnetron, quando está desligado, um micro-ondas 220 volts consome em torno de 5 amperes. E com o magnetron ligado, ele consome cerca de 8 a 9, 7 amperes. Eu estou falando um micro-ondas em torno de 35 litros. Os pequenininhos de 20 litros consomem bem menos. Tá. Esse magnetron, ele não tem um acelerador. Posso acelerar como acelera um carro. Ou um capacímetro, como que eu posso aumentar o volume de um som, por exemplo. Não. Esse magnetron ou está ligado, ele está full, ou não está ligado. Então a potência do micro-ondas é uma questão meio estranha, mas na verdade você não regula a potência. Ali está potência 100, 90, 80, 70, na verdade ele não faz esse ajuste. Na verdade, ele vai fazer durante o tempo que você escolher, de 5 minutos, ele vai fazer nesse tempo de 5 minutos, ele ficar ligado 30 segundos, ligar 10, ligar mais 15, já vai passando. Então é isso, ele vai ficar ligado 40 segundos, 30, vai desligar o magnetron, vai ficar ventilando, ele vai resfriar, e aí vai fazer aquele alimento. Opa, esquentou, ferveu aquela molécula, as moléculas ferveu aquela água. E aí ele já vai descongelar, daqui a pouco ele esfria um pouquinho, vem de novo as ondas. E o que ele vai conservar, o teu micro-ondas? Por quê? Se você ficar 5, 10 minutos com o magnetron ligado, direto, ele não vai vencer resfriar. Ah, ele vai funcionar, vai descongelar uma vez, vai descongelar 2, vai descongelar 10, 15, mas não vai durar o que ele duraria no uso correto. O magnetron, ele esquenta muito. Se ele ficar 10 minutos ligado, ele chega a 180, 190 graus. Então, ele vai passar muito calor para a placa eletrônica, para os componentes do lado, para o ventilador, e ele vai fazer mal para esse micro-ondas. Então, a função descongelar tem sua importância gigantesca na tua conta de energia e na durabilidade do equipamento. A segunda questão, a segunda dica que a gente dá para conservar melhor o teu micro-ondas são as tampas plásticas. É ideal de comprar especial para forno porque é um plástico atóxico, né? E vai fazer bem para o teu micro-ondas. Por quê? Quando eu for descongelar, eu for esquentar um prato de comida, eu uso a tampa, sabendo que a molécula da água vai esquentar e vai criar vapor. Quando ele evapora, ele vai encontrar a tampa, vai condensar na tampa e vai escorrer pela tampa. Quando você tirar esse prato de comida, você vai levar essa água para fora. Essa água não vai ficar dentro do micro-ondas. Ou essa água vai escorrer no prato do micro-ondas e depois, quando você enxugar, essa água vai sair para fora junto. Essa água que, quando não se usa, as tampas, que tem modelos mais baixinhos, modelos mais altos, né? Importante ter as saídas de ar, né? Quando não se usa a tampa, essa umidade vai ficar no micro-ondas e você vai fechar. Quanto tempo vai demorar para essa água sair dali, enxugar? Você entendeu? Então, importante é enxugar depois de um uso, principalmente de descongelar um alimento,
e usando essa tampa já vai poupar um pouco do teu trabalho, vai tirar essa água para fora. E essa água, ele vai passar pela mica ali, pelo nosso filtro das micro-ondas, ele vai passar esse vapor para a parte de dentro aqui da parte eletrônica, da parte alta. E com o tempo isso vai judiando da parte alta, vai corroendo e vai criando essa umidade, esses inabres, ainda mais para quem mora perto do litoral, né? Tá? Então, o enxugar o micro-ondas é muito importante. A minha esposa me deu uma dica agora há pouco também, que aqui em casa é 2 que cozinham, não é só um não. Mas ela deu uma dica que depois que ela tira algum alimento que ela deixou descongelado, ela deixa a tampa do micro-ondas aberta também um período. Ventilou, é isso aí, vai trocar o ar ali e vai secar. E vai fazer a tua vida prolongar, não vai demorar muito mais para aparecer uma ferrugem e vai prolongar a vida do teu micro-ondas. Vamos lá, mereci uma curtida depois dessa, né? E uma inscrição. Agora vamos para a terceira e última dica. É o seguinte, tem que dar espaço para o micro-ondas respirar. Ele precisa de 10 a 15 centímetros de espaço nas laterais, no fundo e na parte de cima. Importante isso. E quando é embutido, terrível isso, mas na maioria dos móveis embutidos também tem um espaço atrás, e ele tendo esse espaço, mesmo sendo embutido, tendo um espaço para esse calor girar, esse calor dissipar mais fácil, porque na maioria das vezes quando é embutido ainda tem a armadura, aquela moldura, né, na lateral aqui. Isso faz um mal para o micro-ondas, porque o ventilador está ali para resfriar o magnetron e as outras peças, o trafo. Vamos lembrar que o micro-ondas trabalha com 2.000 volts, em torno, entre 2 e 4, dependendo do teu modelo, depende da voltagem da tua cidade. E se ele o que vai adiantar se ele puxar um ar quente para dentro do teu micro-ondas? Não vai adiantar quase nada. Você entendeu? Então, essa parte aqui é muito importante. Muitas vezes chega o micro-ondas aqui, que o quê? De móvel embutido, que foi descongelar e no modo errado, sem usar o descongelar. Ele ficou trabalhando lá 15 minutos, uma potência lá, sem dar um descanso, e sem ir com aquele ar quente, e num verão de 30 graus. Ou aí para cima mais no Brasil, aí que chega nos 35, 40, brincando, né? Então é muito sério esse problema. E outra dica para quem usa para restaurante, você que tem o teu restaurante, teu comércio, você tem que deixar o teu micro-ondas no lugar mais fresco da cozinha. O pessoal do restaurante, sabe aquele lugar onde você para você descascar o teu alho ali? Aquele lugarzinho onde você pega uma fresca de fora, assim, para as cozinhas, é complicado ter ar-condicionado, que jeito, né? Então, aquele lugar é onde tem que ficar o micro-ondas, próximo a uma janela, uma entrada de ar. Nunca o micro-ondas em cima de um fogão, nunca o micro-ondas em cima de uma chapa. O micro-ondas, ele puxa toda a gordura que está em volta disso. Se o teu micro-ondas está do lado do fogão da tua casa, está no lugar errado. Sabe, aquele ventilador ali, ele tem um ventilador forte, ele puxa toda aquela gordura e aquela gordura vai entrar para dentro do teu micro-ondas. Então o micro-ondas que era para durar 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele vai durar metade. Sabe? Então, o lugar da instalação do micro-ondas na cozinha tem que ser um lugar mais fresco e lugar com menos gordura, lugar que menos calor e menos umidade das panelas, né? Tá, eu acho que é isso aí, espero ajudar vocês na decisão. Vamos pensar primeiro também no nosso meio ambiente. Essa responsabilidade ambiental aí tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente não pode esperar só que o outro faça, né? A gente também tem que fazer. Então, se a gente conseguir evitar de criar mais lixo, né? Tudo fica melhor. Tá bom? Muita saúde para todo mundo. Muito obrigado. Valeu, obrigado.